Olá, meu nome é Luciano e prosseguindo o estudo da estrutura atômica, falaremos sobre o modelo atômico de Rutherford e efeito fotoelétrico como temas da parte D deste estudo. 1911, Ernest Rutherford. Ao começar seus experimentos, Rutherford detinha conhecimentos importantes. 1. Na natureza existiam materiais radioativos, como por exemplo urânio e polônio, capazes de emitir radiações alfa, formadas por partículas positivas e pesadas. 2. O chumbo era material capaz de impedir a passagem de radiações, muito empregado para fazer paredes protetoras. 3. As partículas alfa, atingindo anteparos pintados com tinta fluorescente, excitavam a tinta que emitia luz. Até aquele presente momento, o modelo atômico aceito era o de Thomson, ou seja, o modelo de pudim de passas, afirmando que o átomo seria uma esfera positiva, não maciça, incrustada de elétrons e com carga elétrica total nula. Conforme já observado, Thomson propôs esse modelo admitindo-o compacto, eletricamente neutro e formado por quantidades iguais de prótons e elétrons. Entretanto, a radioatividade não parecia obedecer aos pressupostos do modelo atômico de Thomson, pois aparentemente ela conseguia desintegrar o núcleo atômico, emitir radiações de vários tipos com capacidade de atravessarem objetos, conforme foi observado nos experimentos de Marie Curie em relação aos minerais como urânio, que emitiam radiação, por meio da observação do escurecimento de placas fotográficas, mesmo na ausência da luz. Nesse aspecto, foram observados, por meio dessas radiações, mais especificamente a radiação alfa, que se assemelha a de um átomo de hélio, que permitiu que Ernest Rutherford pudesse realizar, juntamente com seus colaboradores, descobertas relativas ao átomo. Portanto, a descoberta do casal Marie e Pierre Curie da radiação abriu caminho para que o físico neozelandês Ernest Rutherford formulasse um novo modelo atômico em 1911. A descoberta da radiação por parte do casal Marie e Pierre Curie permitiu que os neozelandeses Ernest Rutherford e Ernest Marsden formulassem um novo modelo de átomo em 1911, mas só em 1932 o físico inglês James Chadwick descobriu os nêutrons e o processo de radiação pôde ser inteiramente explicado. Com base nessas observações e utilizando partículas alfa emitidos pelo polônio, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro. A observação, então, de pontos luminosos no anteparo fluorescente, conforme pode ser observado aqui na figura, permitiu observar que a maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem desvios. Algumas desviavam a sua trajetória, ou seja, partículas defletidas, e poucas batiam na lâmina de ouro e acabavam retornando completamente refletidas no anteparo. De acordo com o conhecimento da época, a lâmina de ouro deveria ser totalmente compacta, portanto os átomos também o eram. As partículas alfa atravessariam a lâmina de ouro, fazendo buracos ou orifícios e arrancando átomos do metal. A maioria das partículas, porém, atravessava a lâmina sem desvios. Conforme pode ser observado no slide 6, portanto, nós temos as partículas alfa, ou raios alfa, né? Boa parte dessas partículas não são desviadas, conforme pode ser observado na figura. Algumas poucas são refletidas e outras sofrem deflexão, considerando então a natureza elétrica da matéria no experimento. Com base nessas observações e explicações encontradas, Rutherford propôs um modelo para o átomo
com algumas características próprias. Com base nos resultados dos experimentos, Rutherford propôs que 1. A maioria das partículas continuou sua trajetória atravessando a lâmina de ouro. 2. Poucas partículas atravessaram a lâmina e desviaram-se da sua trajetória. 3. Poucas partículas foram refletidas, não atravessando a lâmina. Portanto, por meio dessa abertura do orifício do polônio, pode ser visto então a descrição da trajetória dessas partículas alfa incidentes sobre a lâmina de ouro, que continha aproximadamente 1000 átomos. A respeito do experimento de Rutherford, o mesmo obteve a seguinte conclusão. 1. O fato da grande maioria das partículas alfa atravessar a lâmina de ouro indica que a maior parte do átomo trata-se, na verdade, de espaços vazios. 2. O fato de poucas partículas que atravessaram a lâmina de ouro terem sofrido um desvio da sua trajetória indica que se aproximavam de alguma região do átomo que tivesse a mesma carga que elas, ou seja, carga positiva, sendo assim repelidas. 3. As poucas partículas que foram rebatidas pela lâmina de ouro indicavam que o átomo possui uma região maciça que impedia essa passagem com carga igual, ou seja, positiva, e as partículas refletidas colidem frontalmente a esta região. Portanto, com base nas observações e nas explicações encontradas, Rutherford observou por meio do experimento com material radioativo polônio que, ao redor do núcleo, na região chamada de eletrosfera, poderiam girar elétrons em orbitais circulares. Assim, entre os elétrons e o núcleo há predominância de espaços vazios, formado por pequenos núcleos positivos dos quais se concentram os prótons, cargas positivas, muito mais pesados que os elétrons. Desta forma, no núcleo se concentra a massa do átomo. O raio é de 10 a 100 mil vezes maior que o raio do núcleo, essa região chamada eletrosfera, e denomina-se também modelo planetário por ser análogo ao sistema solar, ou seja, o núcleo corresponde ao Sol e os elétrons aos planetas. Entre o Sol e os planetas predominam espaços vazios. Então, com base nessas evidências do modelo atômico proposto por Rutherford, com base nos experimentos com o material radioativo polônio, o átomo possui uma região central chamada de núcleo atômico, que contém praticamente toda a massa do átomo e de carga positiva, e uma região denominada de eletrosfera, cujos elétrons giram ao redor do núcleo. Então, conforme observado, o modelo de Rutherford foi baseado no sistema solar, ou seja, o núcleo corresponde ao Sol e os elétrons aos planetas. Conclusão final: Rutherford afirmou que junto aos prótons, no núcleo, estariam presentes outras partículas atômicas, o nêutron, que foi descoberto por James Chadwick em 1932, e uma crítica ao modelo de Rutherford consiste de contrariar a física clássica, ou seja, segundo a teoria eletromagnética, toda carga elétrica em movimento acelerado perde energia continuamente. Desta forma, Rutherford não conseguiu apresentar uma compreensão completa do elétron, ou seja, no modelo de Rutherford, o elétron descreveria ao redor do núcleo movimento circular de aceleração centrípeta, devendo perder energia continuamente até cair no núcleo. Se fosse assim, o modelo atômico de Rutherford seria insustentável. 1905, Albert Einstein. Paralelamente à descoberta da radiação e ao desenvolvimento dos modelos atômicos, em 1905, Einstein, com base nas ideias de Planck,
publicou um artigo sobre o chamado efeito fotoelétrico, em que demonstra que quando um feixe de luz incide sobre a superfície de certos metais, há emissão de elétrons. E fóton pode ser definido como uma partícula de massa zero, consistindo em um quantum ou quantidade de radiação eletromagnética, onde a energia é concentrada. Esse fenômeno havia sido descoberto pelo físico alemão Heinrich Hertz em 1887, envolvia eletrodos metálicos produzindo um fluxo de eletricidade, ou seja, emitindo elétrons, quando iluminado por determinados comprimentos de ondas de radiação, tipicamente na faixa da luz ultravioleta. Entretanto, havia um grande problema em relação à compreensão da luz, que presumia que, acima de tudo, a intensidade era o que governava a quantidade de energia liberada por um facho luminoso. Entretanto, o estudo de Einstein aproveitou a ideia de luz quantizada, explicada e desenvolvida por Max Planck. Portanto, Einstein mostrou que, se o facho de luz é dividido em quanta de luz individuais, que nesse caso são denominados fótons, então a energia transportada por cada quantum só depende do seu comprimento de onda. Temos no slide 14 a montagem do aparato para o estudo do efeito fotoelétrico. Portanto, a energia radiante incide sobre um alvo, que nesse caso é uma superfície metálica, que acaba por ejetar elétrons, que é detectado então por um terminal positivo. Os elétrons se movem no circuito no sentido oposto ao sentido convencional da corrente elétrica, indicado por setas, conforme pode ser observado na figura do aparato experimental. As baterias e o resistor são utilizados para produzir e ajustar uma diferença de potencial entre o coletor, que é o terminal positivo, e o alvo, que é a superfície metálica. Desta forma, o elétron injetado de uma superfície metálica exposta à luz recebe a energia necessária de um único fóton. Essa diferença de potencial V é mantida entre a superfície metálica e o terminal positivo, usado para recolher esses elétrons, que são chamados, portanto, de fotoelétrons. Os elétrons ejetados produzem uma corrente fotoelétrica I, que é medida, portanto, pelo amperímetro A. Com o ajuste da diferença de potencial V, empregando o coletor, que no caso é o terminal positivo, deve ficar ligeiramente negativo e a diferença potencial reduz a velocidade dos elétrons ejetados. Na etapa seguinte, aumentando o valor negativo de V até o valor do potencial V de corte, que é chamado então de potencial de corte, para o qual a corrente medida pelo amperímetro deve ser nula. No caso de V ser igual a V de corte, os elétrons de maior energia ejetados pelo alvo são detidos pouco antes de chegar ao coletor. Desta forma, a energia cinética máxima, que é portanto chamada de K máximo, deve ser igual a E, que é a carga elementar, vezes o V de corte. Que consiste no potencial do corte, para o qual a corrente deve ser medida pelo amperímetro A e deve ser nula. No slide 15, então, nós podemos observar que quando a intensidade de luz de uma certa frequência for aumentada, maior será o número de fótons que atingirão a superfície por unidade de tempo, porém a energia absorvida por um elétron ficará imutável. Portanto, aumentando a intensidade da luz, aumentamos o número de fótons que incidem no alvo, mas a energia de cada fóton, que é dada pela equação E
igual a h, que é a constante de Planck, vezes f, que é a frequência, permanece a mesma, já que a frequência não variou. Portanto, a energia máxima transferida para os elétrons também permanece a mesma. Um elétron injetado em uma superfície metálica exposta à luz recebe a energia necessária de um único fóton. Quando a intensidade da luz de uma certa frequência for aumentada, maior será o número de fótons que atingirão a superfície por unidade de tempo, porém a energia absorvida por um elétron ficará imutável. Desta forma, nós temos que mv² sobre 2, que é a energia cinética, é igual à constante de Planck, h, vezes a frequência Ni e menos φ, que recebe o nome de função trabalho, ou seja, pode ser considerado quando um elétron necessita de uma energia mínima, φ, que depende do material que é feito o alvo, no caso a superfície metálica, e que recebe esse nome. Se a energia H vezes Ni cedida por um fóton a um elétron é maior que a função trabalho do material, ou seja, Hni maior que φ, o elétron pode escapar do alvo se a energia cedida é menor que a função do trabalho, ou seja, H vezes Ni menor que φ. O elétron não pode escapar. Então, nós temos esta relação com base na equação do efeito fotoelétrico. Φ0, portanto, é chamada função trabalho, que representa a quantidade de trabalho necessário para retirar um elétron da superfície, e esta equação foi a solução proposta por Einstein em seu trabalho de 1905 para o efeito fotoelétrico. Nesse sentido, pode-se definir a frequência de corte, ou seja, o valor limite de frequência para o qual ainda existe emissão, e o cálculo é considerado tal que a energia cinética máxima seja muito próxima de zero. Então, nós temos a quantização de energia, onde Ni0 é a frequência de corte. Dessa maneira, podemos escrever que E, que é a carga, vezes V0 é igual a H, a diferença Ni menos Ni0. Pela quantização de energia do efeito fotoelétrico, conforme o problema e a solução apresentada por Einstein com relação a quantum de luz ou fóton. Com base nessa ideia do bombardeamento da superfície, a ideia de Einstein foi rejeitada pelas principais figuras da época, como por exemplo Max Planck, mas sua teoria se mostrou correta por experimentos realizados pelo físico americano Robert Millikan no ano de 1919. E o maior legado de Einstein nasceu posteriormente nos terceiros e quartos estudos de 1905, que também envolviam uma importante reconceituação da verdadeira natureza da luz. Conforme postulados de Albert Einstein, a energia na cavidade é quantizada e aparece na forma de fótons, definida pela expressão E igual a H vezes C sobre lambda. 2. Os átomos que constituem a parede da cavidade só podem existir em estados definidos de energia ou estados intermediários não podem existir. Fótons possuem momento. Embora não possuam a massa de repouso, um fóton possui um momento que é dado por momento linear, ou seja, Einstein ampliou o conceito de quanto de luz, fóton, ao propor que um quanto de luz possui um momento linear, e dessa forma, quando um fóton interage com a matéria, ocorre uma transferência de energia E, momento, como se a interação entre o fóton e uma partícula de matéria pudesse ser considerada uma colisão clássica. Portanto, a energia do fóton é dada por H, que é a constante de Planck, vezes Ni, que é a frequência do fóton, que é igual a H vezes C, que é a velocidade da luz, sobre lambda, que é o comprimento de onda do fóton, que é igual a P vezes C. P é o momento, que é definido por H sobre lambda,
também definida como sendo o momento do fóton. Considerando a interação de um fóton de feixe de raio-x incidente, de energia E igual a H vezes F, ou μ, com o elétron estacionário, a direção de propagação do fóton é alterada, ou seja, ocorre um espalhamento em relação ao raio X, e o elétron entra em movimento, o que significa que parte da energia do fóton é transferida para o elétron. Como a energia deve ser conservada na interação, a energia do fóton espalhado, E' igual a H vezes F', é menor que a energia do fóton incidente. E os raios X espalhados têm, portanto, uma frequência F' menor e um comprimento de onda λ' maior que o dos raios X incidentes, e que está de acordo com a figura abaixo, ou seja, H vezes F é a energia do fóton incidente, HF' é a energia do fóton espalhado e K corresponde à energia cinética do elétron após a interação, portanto, E menos E'. Em 1923, Arthur Compton realizou uma interpretação do efeito fotoelétrico, que vinha sendo debatida na comunidade científica quando surgiu um experimento convincente demonstrando que a luz se comportava como uma partícula ao interagir com a matéria. Em 1923, Arthur Compton procedeu a um experimento que confirmou a previsão de que fótons possuem energia e momento. Em 1923, Arthur Compton executou um experimento que confirmou a previsão de que os fótons possuem energia e momento, conforme o aparato apresentado na figura. Na montagem, um feixe de raio-x de comprimento de onda lambda de 71,1 picômetro incide em um alvo de carbono. Os raios-x espalhados pelo alvo são observados em vários ângulos θ em relação à direção do feixe incidente, e o detector mede a intensidade e o comprimento de onda dos raios-x espalhados. Nesse experimento, Compton fez incidir um feixe de raio-x de comprimento de onda lambda, e os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética de alta frequência e pequeno comprimento de onda. Desta forma, Compton mediu o comprimento de onda e a intensidade de raios-x espalhados em diversas direções pelo alvo de carbono. Compton mediu o comprimento de onda e a intensidade de raios-x espalhados em diversas direções pelo alvo de carbono. E a figura ao lado indica os resultados obtidos pelos 4 valores do ângulo de espalhamento φ. Conforme pode ser observado nas 4 figuras, são os resultados obtidos para 4 valores de ângulo de espalhamento φ. Pode ser observado que o deslocamento de Compton, Δλ, aumenta com o ângulo de espalhamento. A diferença entre os comprimentos de onda dos picos Δλ, que pode ser denominado de deslocamento de Compton, depende do ângulo no qual os raios-x espalhados são medidos. Quanto maior o ângulo, maior o valor de Δλ. Os resultados apresentados constituem basicamente de um feixe incidente de raio-x, que é uma onda eletromagnética senoidal, e a força associada ao campo elétrico da onda incidente deve fazer que os elétrons alvo possam oscilar com a mesma frequência que essa onda e, portanto, produzirem novas ondas com a mesma frequência que a onda incidente, como se fossem pequenas antenas transmissoras. Nesse sentido, os raios-x espalhados por elétrons devem ter todas a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda que os raios-x do feixe incidente, ou que simplesmente não é verdade. Efeito Compton-espalhamento ocorre quando um fóton interage com um elétron fracamente ligado ao núcleo do átomo.
Nesse caso, o fóton perde uma fração da sua energia e muda a sua trajetória original. O elétron é ejetado do átomo ao adquirir energia. Nesse caso, também ocorre uma ionização. A quantidade de elétrons fracamente ligados não depende muito do número atômico do material, portanto, a probabilidade de ocorrer uma interação Compton não é muito dependente do número atômico do material em que incide a radiação. Portanto, o fóton incidente em relação ao fóton espalhado pode ser espalhado em uma direção intermediária, com uma transferência intermediária de energia e momento, conforme pode ser observado na figura. O ângulo de espalhamento pode ter um valor intermediário e a energia transferida para o elétron tem um valor também intermediário. Finalmente, Compton propôs que os fótons incidentes transferem uma parte do seu momento linear para os elétrons, resultando em uma perda linear de momento e, portanto, de energia, e, consequentemente, deslocando para um comprimento de onda mais longo. Compton tratou, então, o espalhamento como uma colisão entre o fóton de energia E e momento P em um elétron livre, inicialmente em repouso, devido ao recuo do elétron na colisão, conforme observado na figura. O fóton espalhado tem energia E gama menor que E gama zero, ou seja, comprimento de onda lambda menor que lambda zero. E para encontrar de que forma lambda depende do ângulo do espalhamento θ dos raios X, Compton aplicou leis da conservação de energia e do momento na colisão, de forma relativística, porque o fóton é uma partícula relativística. Pela lei da conservação do momento, a interação do raio X elétron, devido à aplicação do princípio de conservação da relatividade, momento e energia, Compton demonstrou que o aumento resultante do comprimento de onda, deslocamento de Compton, pode ser definido pela expressão abaixo, ou seja, delta lambda igual a lambda final menos lambda inicial, que corresponde a H sobre ME vezes C vezes 1 menos cosseno de θ. Essa equação é conhecida como equação de deslocamento de Compton, que fornece a variação de comprimento de onda em função do ângulo θ de espalhamento. A constante H ME vezes C corresponde a ME, massa do elétron de repouso, que é chamado de comprimento de onda Compton do elétron. Esses valores, com substituições numéricas, podem obter o valor de 0,02426 angstrom. Importante observar que a radiação espalhada também contém uma componente de comprimento de onda lambda. Seu aparecimento pode ser aplicado como resultante do espalhamento não por um elétron, mas pelo átomo como um todo. Um exercício, então, de atividade sobre o espalhamento de Compton de raio-x por elétrons. Temos um feixe de raio-x de comprimento de onda lambda igual a 22 picômetro, que corresponde à energia dos fótons de 56 keV, que é espalhado por um alvo de carbono, e o feixe espalhado é detectado a 85 graus como feixe incidente. A. Determine o espalhamento de Compton no feixe espalhado. B. Determinar a perda relativa de energia do fóton espalhado. Conforme apresentado na resolução, a ideia-chave do problema de deslocamento de Compton é a mudança do comprimento de onda dos raios-x espalhados por elétrons quase livres do alvo. Dessa forma, o deslocamento é zero para o espalhamento direto, ou seja, θ, o φ igual a 0 grau, e máximo para o retroespalhamento para φ igual a 180 graus. No caso desse exercício, temos um valor intermediário que corresponde a φ igual a 85 graus.
Então, na primeira parte, temos que Δλ é igual a 6,63 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo, que é a constante de Planck, sobre a massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 na menos 31 kg, que é um valor constante, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava, multiplicando 1 menos cosseno do ângulo de espalhamento de 85 graus. O valor obtido é de 2,21 vezes 10 na menos 12 metros, fazendo-se a conversão de picômetro em relação a metro, que é 10 na menos 12. Um picômetro vale 10 na menos 12 metros. Com isso, nós temos 2,2 picômetro. Na letra B, pede-se a porcentagem da energia dos fótons incidentes que é transferida para os elétrons espalhados a 85 graus. Então, a ideia-chave desse problema consiste em determinar a perda relativa de energia do fóton espalhado, ou seja, H vezes F, ou Ni, menos H vezes F' ou Ni' sobre H vezes F, sabendo-se que C sobre lambda, que corresponde à frequência, menos C sobre lambda' sobre C sobre lambda, obtém-se a diferença de comprimento de onda sobre lambda'. Substituindo os valores, temos 2,21, obtido no exercício A, sobre 22, que é o valor fornecido no enunciado, mais 2,21, obtém-se então o valor de 9,1%, ou seja, esse resultado mostra que, diferentemente do que acontece com o deslocamento de Compton delta lambda, que não depende do comprimento de onda lambda da radiação incidente, a perda relativa de energia dos fótons é inversamente proporcional ao valor de lambda. 1915, Roberto Millikan não aceitou a teoria de Einstein sobre os quantas de energia e desenvolveu técnicas de raspagem e limpeza de superfície do metal no interior de um tubo de vácuo. E os resultados acabaram por confirmar que o trabalho de Einstein e as medidas da constante de Planck, com 0,3% de erro, que acabou rendendo a Robert Millikan o Prêmio Nobel no ano de 1923. O experimento de Robert Millikan envolveu diversas tentativas envolvendo gotas de água e montagens experimentais distintas para que pudesse então refinar seu experimento. A montagem basicamente consistiu na utilização de um atomizador capaz de borrifar óleo em pequenas gotículas que eram lançadas em direção a um capacitor de placas paralelas preenchidos com ar e alimentado por baterias que geravam dezenas de milhares de volts de tensão elétrica. Então, em relação ao processo, quando borrifadas, algumas gotículas ficavam eletrizadas por atrito, conforme pode ser observado no meio da figura do slide 33, e apresentavam um desequilíbrio de cargas. Essa carga excedente respondia ao campo elétrico externo com uma força elétrica que as lançava para baixo ou para cima, de acordo com o sinal da carga presente em seu interior. Conforme observado na figura do slide 34, para algumas gotículas, no entanto, as forças peso, elétrica, empuxo e atrito do ar ficavam próximas de ação anular, fazendo-se subir ou descer muito lentamente e permitindo medidas precisas de seu diâmetro e massa, que eram algumas das medidas necessárias para a determinação da carga individual de cada gota. Nesse sentido, Millikan percebeu que os valores de carga elétrica determinados experimentalmente nas gotículas de óleo eram sempre múltiplos de um valor menor, correspondente a 1,59 vezes 10 na menos 19 coulomb. Esses resultados obtidos por Millikan puderam embasar a quantização da carga elétrica e impulsionaram as pesquisas relacionadas
com os fenômenos de natureza elétrica. Entre as aplicações do efeito fotoelétrico, podemos citar aparelhos de controle automático de entradas em metrôs e shoppings, prevenção de acidentes, controles de máquinas nas indústrias, visores noturnos sensíveis à radiação infravermelho. Nossa próxima tarefa é combinar as propriedades ondulatórias dos elétrons com o modelo nuclear dos átomos e, dessa forma, explicar o modelo atômico atual empregando o conhecimento e a teoria elaborada por Niels Bohr, empregando o conceito de luz quantizada para explicar os níveis específicos de energia associados com elétrons dentro de átomos, princípio de Werner Heisenberg e Wolfram Pauli, trabalhando no desenvolvimento da teoria quântica de campo, cuja base foi elaborada por Paul Dirac, e finalmente Erwin Schrödinger, que é uma figura-chave no avanço da física quântica em relação ao estudo das partículas e suas propriedades ondulatórias, que permitem então chegar ao modelo atômico atual. Grato pelo prestígio e aguardo vocês na aula de estrutura atômica parte E.